Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? A todos e todas. Estamos aqui, né, mais uma vez, começando um bate-papo bacana hoje. O bate-papo hoje é sobre alfabetização. Oi, Pati, tudo bom? O bate-papo hoje é sobre alfabetização, um processo muito importante, não é? Tudo bom, Edith? Seja bem-vinda, amore. É, e esse bate-papo é com uma pessoa muito bacana, que é Meire, né? Meire Sá, certo? Meire, ela é professora da rede do Recife e ela já atua como técnica pedagógica, né? Como no núcleo de alfabetização e letramento, no NALE, né? E aí, a gente convidou Meire porque é natural que várias coisas estejam acontecendo no país e principalmente agora com com o novo edital. A gente vê que o edital que saiu aí para os trabalhos e os materiais dos anos de educação infantil, eles têm muito essa perspectiva, né, de trazer essa coisa da alfabetização, da literacia, da numeracia, né? Então, é muito pertinente essa conversa hoje com Meire, especificamente sobre, né, o processo de alfabetização. Meire trabalha há muitos anos, né, já com esse processo. É uma pessoa que conhece muito desse processo de alfabetização. Então, a gente vai conversar aqui muito sobre esses processos, os métodos de alfabetização, né? A gente vai trabalhar tanto com os métodos sintéticos, né, como com os métodos analíticos. E aí a gente vai conversar um pouco também sobre esse entendimento, né, do sistema de escrita alfabética, né? Além desse entendimento do sistema de escrita alfabética, a gente vai conversar um pouco. Oi, Val, tudo bom? Boa noite, mulher. Saudade de tu. E aí a gente vai trabalhar um pouco sobre a diferença entre o que é ser alfabetizado. Oi, Meire, tudo bom? O que é ser letrado e o que é ser leitor, né? E aí, estou convidando aqui dividir aí a tela, tá certo? E aí a gente está retomando um pouco, né, esse processo de alfabetização. Oi, Boa noite, tudo bom? tudo bem? Estava falando um pouco aqui em você, quem é Meire, né, que já trabalha há muito tempo com alfabetização, é técnica da rede. E aí, eu sei que você também já foi coordenadora, né, do PENAIC e tudo, então tem todo um trabalho e muitas vivências nessa perspectiva, né? E aí a gente pode começar, né? Eu queria escutar um pouquinho quais são esses processos, né, ou métodos de alfabetização. Então, Tem alguém dizendo é com... arrasa, mames! Ai, meu Deus, deve ser minha filha. É a minha primeira, digamos assim, fui a professora e é tanto que ela tornou-se também professora. Foi uma influência, não sei se boa ou má Com influência. certeza é boa, mulher. Professor tem que ser valorizado. Com certeza foi É boa. verdade, é verdade. Bom, a gente vai começar por digamos, uma temática assim bem complexa, que é a questão dos métodos, né? Eu gosto sempre de pensar em alfabetização, e isso é uma proposta que a gente pensou já desde as pesquisas, né? Diante de tanto está se falando ultimamente em pesquisas comprovadas cientificamente, né? A gente tem, né, essas pesquisas, né, há tempos, e que vem falando sobre a questão de métodos. E eu gosto também daquele livro de Magda Soares também, que é uma mestra que eu amo, eu leio, eu consumo, né? Porque eu sei que ela realmente, inclusive, teve uma live dela agora, né? Hoje. Assisti a outra, assisti a de hoje, porque eu amo quando ela fala sobre alfabetização. A gente percebe que é uma fala
que é de uma pessoa que tem experiência, é uma pessoa que já trabalhou e que trabalha até hoje, né? Mas a questão de métodos, e inclusive eu vou citar o livro dela que é excelente, né, que é Alfabetização, a questão de métodos, que ela fala justamente sobre isso, né, que a questão do método, desde o início, quando se pensava mais no que fazer, né, para que fazer. E aí, a partir das pesquisas, a gente foi se inteirando desse processo, e o nosso foco agora tá bom, o meu estudante, né, o que ele já sabe, o que ele precisa avançar. Então, o foco hoje é no estudante. Então, eu preciso perceber, a questão de método é importante, mas eu sempre falo, e no meu ambiente de trabalho, eu sempre trabalhei dessa forma. Quem me diz o método é a criança. Então, tem crianças que elas vão desenvolver esse método construtivista, elas vão desenrolar, porque a gente vai trabalhar nisso, vai sistematizar algumas coisas, mas tem outras crianças que você não vai conseguir. Então, ela está ditando para você, olha, professora, me dê atenção, eu não consigo fazer desse jeito. Né? Então, é como a gente mesmo na faculdade, a professora não entende isso. E a professora, ela tem que dar um jeito de explicar de outra forma. Só que o nosso pequenininho, no início da sua alfabetização, ele não sabe ainda, não tem essa autonomia de chegar para o professor e falar, professor, não entendi assim, me explique de outra forma. Né? Ele vai agir naturalmente, na sua inocência, não fazendo determinadas formas que a gente pede. Então, eu acho assim que essa questão do método sintético, analítico, né? A gente vai se inteirando aos poucos sobre esses métodos, né? E a gente vai, de todo, eu acho que a criança é que vai determinar. Olha, eu preciso disso. Então, o professor, e ele vai determinar de que forma que ele vai agir com as crianças. Eu sou muito assim, né? Esse analítico, sintético, eu acho que é a gente que vai observar, como professores que somos, né, como aquela criança está se apresentando para a gente, de que forma ela vai aprender e como eu posso auxiliar essa criança. Então, eu sou muito de pé no chão e de dizer, não sou fã, não sou de dizer, na minha só vou construtivismo. Não, na minha só vou... Não, eu acho que a criança é o foco do nosso trabalho. Nossas crianças sempre devem ser o foco do nosso trabalho. E GCRIS, né? O perfil é esse, GCRIS 5331. Ela até perguntou, né? Qual é o método que você mais usa para alfabetizar uma criança? Olha, eu no comecinho, bem no comecinho, eu utilizava mais aquele método, né, digamos assim, das letrinhas, né, digamos assim, de começar, e depois a gente foi se inteirando de todo o processo construtivista, né, das pesquisas de Emília Ferreiro, né, e a gente foi se apropriando, porque também no começo teve digamos, aquele auge de que a criança constrói o conhecimento, e se perdeu muito isso, né? É o que alguns autores falam, que de repente a gente, até tem um autor que fala sobre a curvatura da vara, né? Então Demerval você de tanto... Saviani, né? Isso, Saviani fala sobre essa curvatura da vara. Então, de repente, você ao encurvar a vara para um lado, jogou todo o outro, e como se fosse assim, jogou a água, né, com o bebê na bacia, né? Então, eu acho que a gente percebe que nesses tempos que nós estamos, eu hoje, como alfabetizadora, né, eu me considero ainda, né, construtivista. Né? Eu sou muito das fases, de observar, mas não daquela dinâmica inicial que nós tínhamos, de mudar de um método para outro e não observar, achando, não, mas a criança vai construir o conhecimento, mas aí a gente esqueceu que nós somos mediadores desse conhecimento. Nós precisamos fazer intervenções propositivas, né? Intervenções que façam a criança refletir sobre o que está escrevendo. Né? Então, eu acho que eu estou, né, alfabetizando dessa forma, né, de investigar, de dizer assim, não, ele ainda está pré-silábico. Quais as atividades que eu posso propor para que ele avance para a fase silábica, né? Ele avançou, e agora? Né? O que eu posso fazer para que ele avance? Então, atualmente, da forma que eu consigo trabalhar e que eu acho que
tem dado um bom resultado nas intervenções que eu tenho, né, que eu proponho no núcleo. Inclusive, a gente caiu muito lá atrás, né? Confundiu-se muito construtivismo com espontaneísmo, que não são coisas bem Exato. diferentes, né? É Diferente, isso que está se trazendo. Ao contrário, a gente precisa respeitar as fases e tudo, mas a gente precisa intervir, né, nelas, né? exatamente. O que a gente colocou no início, parece que a criança vai construir, deixa ela escrever e não propor. Então, o que a gente está pensando hoje é que a criança, sim, ela precisa exercer essa escrita, a criança precisa exercitar essa leitura, mas o professor precisa estar atento a fazer intervenções, proposições, para que ela avance, né? Então, eu preciso estar ao lado, eu preciso ser esse mediador, né, que faça essa intervenção e que esse aluno possa avançar no seu conhecimento do sistema de escrita. E o que é mais importante para o entendimento desse sistema de escrita alfabética? O Olha, CEA, né? O famoso é CEA, né? o que é mais importante. Aí eu fiz até uma colinha. Eu acho que para o mais importante para o entendimento do CEA, não somente é identificar as fases de escrita, né? Porque inicialmente é o que nós, professores, precisamos ter em mente, que a gente precisa saber identificar essas fases, até porque precisa se intervir sobre cada fase para que a criança avance. Então, eu acho que o mais importante para o entendimento do CEA, eu vou destacar dois pontos, o professor e o estudante. Para o professor, é justamente isso que eu falei. Os passos que essas crianças percorrem em sua escrita, nessa leitura, né? Como são dados esses passos e de que forma eu posso fazer para intervir em cada fase. Eu acho que professor, isso é importante para o professor ter em mente. E o estudante, que é o nosso alvo, né? Ele que é o motivo da nossa, né, do nosso trabalho, da nossa mediação. Então, para o estudante, é preciso que ele escreva, que ele registre, né? Eu tenho uma coisa em mim que eu vejo muitas, e em algumas coisas eu posso falar, em alguns acompanhamentos, é que o professor só pede para a criança escrever, se arriscar a escrever uma produção, qualquer seja ela qual que for, né? Não, mas ele ainda é pré-silábico. Ele não sabe escrever, né? Mas é a E, hipótese dele, né? e aquilo me deixa assim aflita, porque é nesse momento que a criança precisa registrar sua escrita, porque é naquele momento que ele vai avançar e vai perceber que ele está escrevendo. Ao início ele vai escrever garatujas, ao início ele vai desenhar o que ele acha que é aquela palavra, mas é naquele momento que o professor, ele vai ver a escrita do estudante, então é pré-silábico que tem que escrever, né? Os silábico-alfabéticos, alfabéticos, eles vão registrar e nós vamos intervir como professores para ajustar aquela escrita às convenções do sistema, né? A convenção ortográfica. Mas a criança pré-silábica, ele vai registrar para que nós possamos saber o que ele precisa avançar, né? O que eu preciso mostrar para ele que representa som. Então, o que é mais importante para professor é que conheça essas fases, conheça as intervenções, as possibilidades de avançar em cada fase. E para o estudante, o que é importante do sistema de escrita? Que ele reconheça que ele vai registrar sons, né? Que o que a gente fala ele vai escrever e que ele perceba a sonoridade das palavras para que ele entenda, não vou registrar agora, eu preciso pensar qual é o som, né? Que essa palavra está me dizendo. Então, a criança, essa consciência fonológica que nós chamamos, né? Que devemos incentivar a criança, e ela vai colocar as letras que ela sabe. A princípio, às vezes até o nome da letrinha, as letras do nome dela, né? As letras que elas vêm convencionalmente, as letras do alfabeto estampados na sala. Então, para o professor, dessa forma, ter conhecimento para a mediação. E para o estudante,
ele registrar. Deixa registrar espontânea, escrita espontânea, escrita mediada, e o professor junto, trabalhando junto, caminhando junto com aquele estudante. Eu acho que é o mais importante para o entendimento do CEA, nos dois, digamos assim, nesse diálogo. Uhum. E me diz, a gente estava conversando, né, lá no comecinho e tal, eu coloquei três termos, né, que eu acho que é importante que a gente coloque, né, bem claramente, né, quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre ser alfabetizado, ser letrado e ser leitor, porque são coisas completamente diferentes, né? Aí a gente vai ser alfabetizado, que é a nossa meta de, digamos assim, que para o estudante saiba ler e escrever, né? Que eu acho essa data muito importante, né? O Dia Mundial da Alfabetização, porque realmente é através da alfabetização, através dessa educação, a princípio para as crianças, ter um entendimento, melhor políticas públicas, né, melhor entendimento do que é isso, a gente só consegue ter algum avanço realmente quando a gente receber e a gente puder se doar para uma educação de qualidade, né, uma educação pública de qualidade, né. E aí ser alfabetizado, estar alfabetizado é quando ele compreende essas convenções do sistema de escrita alfabética, no nosso caso, né? E letrado. Aí a gente vai voltar de novo no comecinho também, que na proposta de ensino também, nessa proposta de ensino, as duas coisas são vistas separadas, mas elas não podem serem trabalhadas separadas. Né? Então, a gente precisa alfabetizar letrando. Como diz Magda Soares, né? Tem alguns termos, né? Então, o que é ser letrado? Ser letrado quando você consegue interpretar gêneros textuais diversos nas suas modalidades, né? Que a gente tem várias, e ele consegue uso social dessa escrita. Então, eu vou ensinar para o meu estudante a escrita. Ele vai escrever. Para quem? Quem é que vai ler? Então, ele vai entender que existe um uso social dessa escrita. Se eu vou escrever para alguém. Vou escrever com uma função de. Então, esse estudante, ele precisa compreender por que eu preciso dessa escrita. Ela vai comunicar algo. Então, alfabetizar e letrar são duas coisas, digamos assim, com suas definições diferenciadas, mas que não podem ser trabalhadas de formas diferentes. Então, por isso que de uma forma a gente trabalha com os textos, a criança vai ser alfabetizada com os textos diariamente, né? Ou seja, uma parlenda, ou seja, uma receita, ou seja, um texto narrativo. Então, todos esses gêneros vão percorrer, né, permear o nosso trabalho, para a criança seja alfabetizada e letrada. Né? Então, ela saiba o uso social dessa escrita. Até para né? poder ela saber, né, essa função do texto, né? E Exatamente. o leitor? Qual é a diferença? Aí o leitor, a gente vai para uma questão assim de, digamos assim, de ter aquela, não sei se eu vou dizer a palavra certa, aquele gosto, né? De saber que a leitura ela vai te levar por outros caminhos, que a escrita e esse letrar vai me levar no percurso. Agora, para ser leitor, a criança aqui foi alfabetizada e letrada quando entra em contato com a literatura, né? Então, é a questão dessa paixão por ler, de saber que aquela leitura pode tirá-lo, né, de onde ele está e levar onde ele achar que deve ir. Então, eu acho que leitor é aquela proficiência de ler o que está lendo com seu entendimento, uma compreensão, com fluência, e de estar pronto para utilizar e até, quem sabe, né, futuros escritores. Porque é o caminho, né? É o caminho de reverso, né? Você alfabetiza, letrando, ele se torna leitor, e quem sabe esse leitor não se transforma num escritor. Né? É o desafio de realmente você gostar tanto daquilo que você está fazendo, que você volta de novo. Eu vou escrever. Né? Que são os escritores que se apaixonaram por leitura.
Então, acho que as três coisas, elas estão, digamos assim, na mesma, de forma linear. Eu acho que eu li bastante sobre antigamente, quando dizia que ele era analfabeto, ele alfabeto funcional, aquela discussão inteira. E a gente viu vários exemplos de pessoas que estão passando, crianças que não são alfabetizadas, mas que sabem a função social de uma conta, elas sabem a função social de chegar no caixa eletrônico, às vezes até ensinar para a mãe como agir, né? E o que é isso? Isso é o uso social, né? Esse é o letramento. Então, ela saber agir, cada não chegou uma conta, esse daqui é a conta do telefone, eu pego o meu celular e já sei, né, onde vou agir, procuro o aplicativo que eu quero. Então, hoje, a gente precisa estimular esse tipo de uso social dessa escrita e retornar, sim, de repente, utilizar essas mídias digitais para fazer com que a criança tenha consciência, né, e seja uma leitora. Porque o que é mais difícil é você querer ensinar a ler, né? Eu tenho uma grande dificuldade, porque a minha primeira filha, essa que falou, ela consumia livros, ela consome livros, ela lê, é uma leitora assídua, né? É assim como eu também gosto. Mas eu tenho uma outra aqui em casa que eu não sei o que aconteceu, né? Ela lê com fluência, mas ela não gosta. E eu compro livros e ela fica, né? Então a gente vê que eu acho que leitura ser leitor é assim, é ser apaixonado por aquilo que, né, que estão nos ofertando. Leva para o mundo imaginário, ou se for um científico, você leva para o campo onde você quer. Então, quem gosta de certas tipos de leitura, não. Eu gosto muito de alfabetização. Tem gente que não gosta, tem gosta de ciência, né? Matemática. Então, você vai ler porque você se interessa por tal. Então, acho que a diferença básica são essas, mas eu acho que de forma linear. Acho que as três coisas não podem andar nunca separadas, sempre de formas juntas, unidas, para que o estudante compreenda isso também. Chegou aqui uma pergunta de Valdirene, que ela coloca assim: para vocês, pode existir um aluno leitor sem ser alfabetizado? Olha, a gente vê muito isso nas crianças da educação infantil. E eu digo que são leitoras, porque eu já trabalhei em turminhas do grupo 5. Meus estudantes, eles não sabiam, não eram alfabetizados, estavam na fase inicial do sistema de escrita. E a gente iniciando ainda, né, alfabetizar letrando. Mas a gente tinha uma sexta-feira, onde eu dizia que vamos montar o nosso circo hoje. E aí era o cantinho da leitura, estendia almofadas, estendia aquelas esteiras. Era o nosso dia de leitura. E aí eu desafiava cada dia um deles, né? Fazia a leitura. E eu desafiava um deles, olha, quem vai ser o nosso leitor de hoje? Aí tinha, né? Os corajosos, né? E eu via crianças de 5 anos, elas passeando no livro, como se estivessem lendo alfabeticamente. Então, aquela coisa linda, né? De você pegar um livro, passar a página, passear o dedinho nas páginas e contar. Então, eu acho assim que leitor, nesse sentido, sim, nós temos, né, de crianças que, devido à sua familiaridade com os livros e se incentivados, elas podem sim ser leitoras, já de consumir livros, de pegar livro e eles não leem, né, as letras como são, mas leem o livro pelas imagens, né? A gente tem livros que não tem letras, tem imagens, e as crianças leem. Então, acho que leitura é isso, é você absorver o que o livro está te ofertando. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, tem a criança, assim, que são leitoras, mesmo sem estar alfabéticas. E ela até coloca aqui, né? Acho que quando ela foi ouvindo sua resposta, ela até colocou assim: a gente consegue enxergar um leitor desde pequenininho, aquelas pequeninas criaturas apaixonadas por livros, que fazem, inclusive, pseudo-leituras, né? Isso, exatamente. E aí eu trago uma outra questão, né? Quais os desafios de alfabetizar nesse período de educação digital, né? Vamos dizer assim. Os desafios são imensos,
Porque você precisa estar, eu falo assim, estar muito perto para poder você conseguir intervir, para você ver o que, que a criança está escrevendo, como ela está escrevendo, você precisa ouvi-la, né? Ter alguns questionamentos. Então, o nosso desafio como alfabetizadores nesse período é muito, muito difícil, né? Eu acho que o professor está se reinventando, o professor está criando estratégias para alcançar esse estudante nos aplicativos, nas videoaulas, mas olha, vai fazer, né, digamos assim, vai acontecer alguma coisa, mas presencial é outra coisa. A gente está com bastante estratégia na rede, né, fazendo essas aulas, tem as aulas pela TV Alep, tem também, os professores estão enviando seus vídeos, fazendo essa interação com o estudante. Então, você percebe que as séries iniciais, elas, de alguma forma, é um tempo que eu não sei o que vai acontecer, mas é muito complicado. Alfabetizar tem que estar junto, tem que estar muito perto. E é complicado. E o ritmo de essas são imensos. Então, a alfabetização ela vai se limitar ao conhecimento desse código, né, de escrita alfabética, ou a outras nuances em relação à alfabetização? Então, é, Então, aí a gente vai pensar, né, o que Arthur Moraes também ele fala muito, né, da questão de código, de codificar, decodificar, que na verdade o sistema de escrita ele é representacional e notacional. Então, precisa conhecer essas letras e verificar que essas letras ela tem um som, né, é onde ela vai notar esse som, vai fazer anotações desse som. Então, tem muitas nuances, né? E por quê? Como eu falei, no pré-silábico, você inicia, a criança está desenhando, ela está fazendo uma escrita da forma como ela pensa a escrita. E aí você percebe que, à medida que você vai apresentando, que cada palavrinha tem uma forma própria de se colocar, que você vai escrever a boneca, você tem que pensar em cada segmento. Então, ela vai pensar na boneca como uma boneca. E você vai ter que tirá-la, né, o que nós chamamos de realismo nominal, você vai ter que retirar dela esse pensamento de que a boneca, não você está falando da boneca que ela vai brincar, está falando das palavrinhas. E aí você vai identificar o bó, está vendo como é que se escreve, qual é a letra. Então, tem nuances e que a gente chega à conclusão que realmente não é de código nem decifrar códigos, né? É perceber essa representação sonora, é de perceber e notar essas representações e mais à frente, quando ele estiver alfabético, né? Você ensinar todas as convenções, algumas que têm regras e outras que não têm regras, né? Que até hoje a gente tem dúvidas, né? Algumas vezes vai escrever a palavra, nossa, como é mesmo? Aí eu vai lá e pergunta para o doutor Google, né? Porque dá um branco e fala assim, não, como é que escreve mesmo aquela palavra, a palavra que a gente... E imagina a criança, né? Eu estava ouvindo até a própria Magda Soares, né? E aí, essa semana, ela falou uma coisa muito interessante, né? Eu falei assim, é mesmo, verdade, né? Quanto tempo o ser humano levou, né? Quanto tempo ele levou até chegar na escrita? O percurso todinho, milhares de anos, né? Se a gente for identificar na história. Começa lá com os desenhos nas cavernas, né? E toda aquela contagem e veio. E aí, eu quero que meu estudante, né? Quero que o meu estudante, em um ano, né? Um ano de um percurso escolar, né? Que agora a gente tem de 6, né? Com 6 anos a criança já, e agora é o nosso Ministério da Educação, que agora que diminuiu, né? Agora são 7 anos, né? Que é que essa criança entenda todas as convenções do nosso sistema de escrita. Aí fica complicado, né? Para a gente, o ser humano levou milhares e milhares de anos e a gente quer que a nossa criança aprenda em um ano, às vezes em 6 meses, aprenda aqui as convenções ortográficas, né? Então a gente precisa de todas essas peculiaridades,
digamos, essas convenções todas, e ter o mínimo, assim, de sensibilidade, de entender que cada criança tem o seu tempo, né? Cada criança tem o seu tempo. E é por isso o nosso papel como professor, de entender qual o tempo daquela criança. Tem crianças que você, no primeiro semestre, ela já deu um salto, ela já consegue determinar alguns sons, colocar algumas sílabas, escrever palavras. E tem outras que parece que parou, ainda continua pré-silábico, numa escrita bem. Cada criança tem o seu tempo. E aí, como a gente volta na conversa inicial, será que eu estou explicando e ela está me entendendo? Então, eu vou mudar de método, né? Quem sabe mudando a minha metodologia, né, eu possa auxiliar essa criança, porque do jeito que eu estou explicando, ela não conseguiu entender. Então, acho que essas nuances existem e a gente precisa, como professor, identificar e trabalhar para que o nosso estudante seja contemplado, né, e consiga avançar no seu conhecimento do sistema. E a gente sabe que os índices de alfabetização, né, eles estão bem complicados no Brasil, não é verdade? O que é que a gente pode, de fato, fazer para tentar, por que isso tem acontecido e o que é que, de fato, a gente pode fazer para tentar melhorar esses índices, em sua opinião aí? É complicado. Eu estava olhando a última avaliação, né, que foi da alfabetização, foi a avaliação nacional, né, que é a ANA, que agora, A por Ana. enquanto, a gente não vai ter. Se tiver, o SAEB vai promover essa nova avaliação, a gente não sabe ainda como vai acontecer, mas os níveis realmente de alfabetização foram muito, muito complicados, né? A gente não sabe por falta de entendimento do que precisa, qual a proposta, porque daí a gente também fica em dúvida, porque a gente tem várias, né, discussões a respeito desses métodos e agora surge mais essa proposta de retornar. Eu não sei se retornar ou se sempre esteve entre nós, né? De repente já esteve ou está, né? Porque em todo o Brasil a gente vê vários aspectos ligados a isso. Mas eu acho que a mudança tem que vir, assim, de cada professor, sabe? Eu acho que o professor, ele se inventa, se reinventa como está fazendo agora. E eu acho que se a gente, como professor, não arregaçar as mangas e assim, essa briga é minha, né? Eu vou assumir isso, apesar da desvalorização, apesar de todos os percalços que a gente, né, tem, a falta, às vezes, da família, falta mesmo de incentivo. Eu acho que o professor, né, ele tem tudo em suas mãos, eu acho. Né? Eu acho que a gente pode fazer por cada um, não dá para fazer por todos, mas eu acho que o máximo que a gente conseguir fazer por cada estudante, eu acho que a gente vai estar mudando um pouquinho essa cara. Não estou culpando, né, esses índices ao professor. Eu estou dizendo que, na minha opinião, eu acho que o que tem se feito até agora, mesmo com os índices abaixo daquela expectativa, ainda é feito porque o professor tem feito muito mais, muito além do que ele poderia fazer, apesar de todos os problemas que existem na educação, né? Então, eu acho que nós podemos fazer, avançar um pouquinho mais, mas eu acho que não é culpa do professor, culpa de toda a situação, do governo, de tudo. Mas eu acho que o que tem sido feito é pelas mãos dos professores. Eu acho que a gente, como professor, precisa, né? E eu acho que a gente vai conseguir. Porque em tempos de pandemia a gente está fazendo diferente, né? Então, eu acho que se apertar mais um pouquinho, a gente vai gritar. A gente faz brigando, mas a gente faz.
E me diz uma coisa, G. Cris, ela até colocou aqui assim, quando a criança avança mais em matemática do que em português, o que devemos fazer para puxar mais pela leitura? Olha, matemática. Tem criança que não avança em matemática, né? Mas tem outros que vão avançar. Mas é porque a gente trabalha matemática também de uma forma mais lúdica, mais no concreto. De repente, também trazer isso para português, para a forma de você trabalhar a língua portuguesa. Então, quando a gente traz isso para a nossa sala de aula, eu não vou fazer minha criança no primeiro dia ou na primeira semana escrever uma parlenda. Eu não vou fazer isso com ela. Eu vou brincar com ela. Eu vou saltar com ela. Eu vou falar a parlenda inteira. Galinha choca, comeu minhoca, saiu. Eu vou brincar com ela. Eu vou fazer uma ciranda na sala. Então, quando ela estiver com aquele texto na cabeça, texto na memória, aí eu pego as palavrinhas, letrinhas móveis, eu jogo na mesa aquelas palavras que eu determinei que eu ia trabalhar naquela parlenda. Ah, é a galinha? Então eu vou pegar as letrinhas de galinha, vamos brincar aqui de montar, vamos desenhar essa galinha, vamos colocar as letrinhas. Então, eu acho que quando a gente trouxer essa forma prática, essa forma lúdica de trabalhar com a língua portuguesa, a gente também vai atrair nosso estudante para a língua portuguesa. Porque em matemática também é muito concreto. Você tem o alfabeto, né, as peças móveis que você monta a unidade, a dezena, né? Material dourado, né? Material dourado. Você trabalha Barras muito de no concreto. cozinhar. Isso. E por que não em língua portuguesa a gente não utilizar o que a gente tem? Né? É de recortar, é de pegar as letrinhas, de brincar com as palavras, é de brincar mesmo, é de fazer ciranda, de cantar cantiga, de fazer adivinha, antes de botar ele para escrever. Então, quando você já... Não, vamos copiar. Copia aquilo lá, já tirou a brincadeira, né? Você já perdeu o interesse. Aí ele vai perceber, depois que eu brinquei tudo isso, aí eu coloquei um cartaz na minha sala com aquilo, olha o que a gente cantou, tá aqui. Ele vai pensar, então, o que eu cantei pode se escrever. Então, ele vai se interessar. Então, vamos achar aquela palavrinha aqui no texto. Galinha, onde é que está aqui? Aí eu vou circular no texto a palavra galinha. Agora, vamos montar a palavra galinha. Então, acho que quando a gente trouxer essa ludicidade também para a nossa sala de aula com língua portuguesa, isso também vai acontecer. E aí nossas crianças vão ficar atraídas pelas palavras, pelas brincadeiras, né? Elas vão se sentir incentivadas. Olha, o seu nome, começa com essa letrinha, aí começar sempre de palavras que são significativas para eles, né? Então, pegar o próprio nome dele, pegar o nome de alguém que ele conhece, que ele trouxe na roda de conversa, nessa roda de interesses. Então, acho que sempre trazer de forma lúdica também, prazerosa, esse prazer, né? De ler, de escrever, e aí ele vai ler sozinho. A gente se pega com cartaz e a criança passeando o dedinho naquele cartaz e parando naquela palavrinha que você disse. Então isso, aí ele está lendo, né? Ele não escreve alfabeticamente, mas ele já está lendo onde está a palavra galinha, né? Então isso é muito gratificante para a gente como professor. Eu acho que trazer essa ludicidade, trazer essa brincadeira, né, para a nossa sala de aula, vai sim, vai atrair. Língua portuguesa e matemática vão ficar empatados dessa história. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta assim, uma amiga minha, o filho dela não aprendia com o método da professora. Quando ele saiu da escola que estava e foi para outra, com a nova professora ele já está lendo. No caso, isso pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Não, eu acho assim que como eu falei no começo, né? A gente precisa ter essa sensibilidade de verificar que algumas crianças, daquela forma como eu estou ensinando, elas não estão sendo alcançadas. Então, eu preciso fazer essa diagnose. E não, o problema não está, nem sempre está na criança, né? Eu digo nem sempre, porque às vezes sim, tem algumas coisas, algumas nuances que você precisa verificar, né?
no meio de tantos problemas, tantos déficits de aprendizagem, a gente precisa também intervir, mas às vezes sou eu como professora, não estou alcançando, então eu preciso mudar. E de repente, ainda bem que ela mudou, né, de escola, e ele teve contato com essa professora, e eu acho que não foi prejudicado, né? Eu acho que se ele conseguiu e hoje ele lê, é porque isso, né, fez com que ele avançasse. E eu acho que não vai prejudicá-lo, é só continuar, né, manter essa, digamos assim, esse incentivo à leitura, incentivo à escrita. Eu acho que esse período que passou não foi tão significativo, é tanto que ele superou, né? É. Parabéns para a professora que conseguiu, né? E também pode ser que a outra ela tenha contribuído de alguma forma para ele ir criando as hipóteses dele, né? A Exato. gente, no processo de alfabetização, a gente vê muito, às vezes, de um mês para o outro, de uma semana para outra, né? Aí, aquilo né, que você vê o avanço, o menino faz, agora eu E entendi, né? exatamente, é o que a gente chama de perguntas importantes. É você perguntar para o estudante, porque na hora que você faz essa pergunta, mas por que você escreveu isso? Olha, vamos ver. Olha, palavrinha termina ba, né? K, K, terminou com K. Agora, veja, vamos ler aqui junto comigo. Então, são as perguntas, né? O professor precisa saber perguntar. E o estudante, ele vai ser levado a essa resposta. E no momento dessa resposta, ele precisa pensar nessa resposta. Às vezes, nessa resposta, ele olha para a sua cara e fala assim, e é isso, é? Ô tia, e é isso? Eu falei, Então, às vezes, que a gente chama num estalo, né? E às vezes não foi um estalo, realmente foi um processo que ele precisava passar para que ele alcançasse esse conhecimento. Então, as perguntas são importantes, as respostas são importantes. Né? Eu digo assim, sempre que o estudante escreveu, peça para ele ler, mesmo que aquela palavra seja uma garaduja, né? Ele escreveu lá lindo, escreva a palavrinha casa, e o estudante escreveu um monte de garatuja. Aí, você não sabe escrever. Então, faça com que ele leia. Você escreveu o quê? Casa foi? Leia aqui para mim, vem aqui. E ele vai ler para você. Então, isso quer dizer, nesse momento, você já está refletindo com ele. Depois você vai apresentar a palavra casa, alfabeticamente, com a letra C, a letra A. Mas ele estava fazendo uma escrita para você. Então, você precisa intervir. Vamos aqui. Vamos trabalhar. A casa é do Caco. Quem mora nela... Aí você começa a trazer essa leitura com significado. E, de repente, ele olha assim, mas eu escrevi casa daquele jeito. E ele vê lá na escrita outra casa. E ele vai assumindo esse papel de leitor, né? De escritor, ele vai escrever. E você vai intervir com a sua pergunta e fazendo com que ele responda. Né? O que pode acontecer de um estalo. Às vezes, uma semana a criança passa do pré-silábico para o silábico. Quer dizer, ele já compreendeu o som das palavras. E ele começa a segmentar essas palavras. Então, isso daí, e pense numa coisa que a gente fica até emocionada. A gente fica emocionada quando a gente fica com a criança. Chega lá a criança, e eu era muito de guardar. Eu tenho a minha primeira turminha que eu tenho, as primeiras escritas. E a gente chegava no primeiro bimestre, final do primeiro bimestre, naquela reunião inicial, a gente mostrava para a mãe ficava brava com a gente. Ele está escrevendo nada, professora. Não está escrevendo nada aqui. Aí olhava para o menino e queria dar... Eu falei, espera um pouquinho, mãe, deixa eu explicar. É que a senhora ainda não compreende, mas eu vou explicar uma coisinha para a senhora. Aí começava a explicar para ela todo o processo. Quando chegava no final do ano, né, que a gente mostrava a escrita inicial e a escrita final desse estudante. Professora, a senhora tinha razão, né? Porque ele estava construindo, né, aquela escrita. Então, é muito bom quando a gente consegue passar essa mensagem também para os pais. De dizer para calma, se acalme. Não faça a criança pular de fases. Porque depois a criança não sabe porque não gosta de escrever, né? Porque a criança não gosta de ler? Então, em algum momento, ela foi forçada para.
né? Quando ela não estava pronta. A questão da prontidão, que antigamente dizia, ela não está pronta. Não é isso. É que você precisa respeitar o tempo de aprendizagem dessa criança, né? E cada uma tem o seu tempo. Mas é lindo quando você percebe que a criança avançou. Eu acho que a Eu, professora alfabetizadora é apaixonada por isso. é, eu me lembro que quando eu alfabetizei uma turma e teve uma criança que me chamou muita atenção em algumas perguntas, né? Por exemplo, eu me lembro da palavra banana, né? Aí ele pensou, ele colocou com outra vogal e tudo, aí eu disse, mas é com essa vogal mesmo, né? Com E, com O, sei lá. Aí ele disse, não, é com A. Eu digo, por que que você colocou com O? E ele fez, e pode, pode botar, pode repetir. Eu digo, pode repetir, né? Pode não, tem aquela outra que tem a situação do princípio acrofônico, né? Que ele acha que é sempre no começo da palavra. E pode vir no meio, né? Pode vir no meio, né? Pode ser medial, pode ser na sílaba medial. Eu me lembro que tinha outra que falou sobre baleia, né? E aí ela escrevia sempre com consoante e vogal. E baleia tem sílabas com combinações diferentes, né? Consoante e vogal, vogal e consoante, vogal, né? três vogais. Aí ela, e pode, e não pode, não tem que ser consoante e vogal, não. Não tem que ser consoante e vogal. Então, essa coisa das perguntas, elas realmente são bem importantes, bem pertinentes, né? E a minha pergunta, ela vai muito nesse princípio, assim, de quais as nuances, quais os aspectos mais importantes que a gente precisa considerar quando a gente está alfabetizando, né? Que elementos, que pontos, né? São muito importantes para que a criança reconheça e que a gente sempre fique chamando essa atenção, né, dessas possibilidades para que facilite, né, o processo. Isso tem também uma relação muito forte com o que Juliana Maria Lima, né, colocou. Né? Isso é importante para refletir sobre a alfabetização nesse momento de isolamento. Né? Então, como é que a gente pode fazer essas duas coisas? Uma, identificar quais são as informações mais importantes para a hipótese, né, de escrita alfabética e como refletir nisso, sobre esse processo de alfabetização, nesse momento de isolamento, né? Porque isso precisa chegar na família. Você estava falando muito nas mães, nos pais, que você explicava, né? Então, como é que a gente vai fazer essa linha, né? Esse diálogo? Como é que a gente vai manter esse ciclo aí funcionando? É, cada fase da escrita, então, quando ela começa a ser incentivada a escrever, a gente precisa fazer com que a criança escreva, né? Eu acho que tem até os 10 princípios de Arthur Moraes, que ele coloca, né? Que o que a criança começa a identificar, ela começa primeiro ela vai escrever conforme garatujas, né? Ela vai escrever desenhos, né? E aí, a partir do momento que eu incentivo a minha criança a escrever, ela vai começar a utilizar letras. Às vezes ela vai escrever letras e escrever números também juntos, porque ela ainda não compreendeu ainda que o sistema usa letras. E aí, aí esse é o primeiro passo. A minha criança avançou, né? Eu já sei que ela escreve com letras. Veja quantos critérios ela tem que estabelecer. E às vezes a gente só se pega nas coisas que ela ainda não sabe. Mas quando ela pega lá no caderninho dela, ela já sabe que a escrita é feita da esquerda para a direita. Ela já sabe, né, que é de cima para baixo. Então, veja quantas coisas, convenções que precisa ser estabelecida na criança, né, para ela começar a escrever. Por isso, a escrita espontânea vai mostrar isso tudo. Mas ela primeiro vai começar a escrever com letras. A princípio, as letras vão ser do nome dela. E aí existe aquela coisa de ordem, né? Por exemplo, você pede para escrever 3 palavrinhas diferentes. Aí a criança vai pegar as letras do nome dela, por exemplo, e-mail. Aí eu não sei escrever, então na primeira palavrinha eu vou colocar M, o R e o E, que é a primeira letrinha. A primeira palavra. Na segunda palavra, como ela não tem um repertório amplo de letras,
Então, eu só sei do meu nome. Então, eu vou colocar o R, o M e o A. Então, eu falava assim que estava enganando a professora, né? Porque elas dizem assim que se eu trocar, né, vai ser outra palavra. Mas percebam que ela já assumiu um conhecimento de que aquela palavra que eu estou ditando para ela não pode ser escrita daquela mesma forma. É como você colocou, aí o outro conflito é, eu não posso escrever 3 As, porque a princípio ela começa a gravar mais as vogais. Banana. Então ela pega o A, o A, o A. Na cabecinha deles, eles não podem repetir letras. Então eu falo assim, não, eu não posso. E se eu perguntar para a criança, né? É a questão da pergunta, né? Mas veja, termina com qual letra? Uai, por que você colocou essa outra letrinha? Ah, e ele vai dizer, não, então deixa eu trocar. E aí aquela coisa também que não impor, de não apagar a escrita da criança, né? De deixar com que ela escreva. Se ela falar para você, não, é com A. Tá, e que letrinha você colocou aqui? O E. Tá, por que você colocou o E? Ah, porque eu coloquei. Ela não refletiu. Deixa o E. Deixa o E. Na próxima vez que ela for, ela também vai voltar atrás e você vai intervir. Então, são essas nuancezinhas que a gente precisa ter, que primeiro escreve com letras, aí tem um padrão, que não pode se escrever com menos de, por exemplo, os monossílabos. São os últimos, porque para eles 2 letrinhas não escrevem. Não escreve. Você pede para ele escrever pá, e ele colocar só 2 letrinhas, ele vai dizer, a minha professora não vai deixar, porque tem que ter 3, 4 letrinhas. Então, são as coisas assim que a gente precisa ter em mente, que para ele avançar, ele precisa ter desafios, né? Colocar palavrinhas onde apareça bastante outras vogais, ou a mesma vogal, para que ele perceba, não, mas você não está escrevendo o que você está lendo? Veja, se você falou banana, e se você já escreveu um A, mas você não está falando um A de novo, pode escrever quantos As, né? E a partir do nome, mas você é Meire, o E e o E, tem 2 Es? Tem, então escreva 2 Es, né? Então, aí a gente volta, mas como fazer isso em períodos de pandemia, né? Nosso maior problema é isso, né? Que não tem como você intervir, né? Né? Ah, é complicado, eu não sei nem como colocar isso. Como pensar nisso, né? Não sei, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente dizer assim, tem uma pandemia, para alfabetizar eu nada, né? preciso estar perto, para ele avançar eu preciso fazer mediação. E como é que eu vou fazer mediação? Por rede social, como é que eu vou fazer mediação disso? Se eu ficar nessa paranoia de que eu não posso fazer, eu não vou fazer nada. Nada. Né? Nada. Então, nada e alguma coisa, o mínimo possível. Melhor alguma coisa. Então, eu prefiro dizer assim, olha, para alfabetizar tem que estar perto. Gente, mas na pandemia não dá para ficar perto. Eu vou cruzar meus braços e vou dizer, meu estudante, olha, infelizmente o ano está perdido, a gente não vai aproveitar nada, né? E aí? Não, eu vou fazer alguma coisa. Nem que seja um mínimo de conhecimento de letras, né? Não vou trabalhar essa parlenda, eu vou ficar 3 semanas trabalhando essa parlenda e trabalhando com ele, cantando com ele, me divertindo com ele, e depois eu vou fazer. É pensar em estratégias. Eu acho que nós somos muito criativos. E a gente não pode ficar reduzido a isso. Há uma pandemia, eu não posso fazer nada. Então, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, entre não fazer nada e fazer algo, eu prefiro ainda fazer algo. Mesmo que, de repente, a gente fala assim, não, mas não era desse suficiente, né? Não é o suficiente. Mas... Isso. Não era o que eu queria fazer, eu queria estar perto. Mas, como eu não posso estar perto, eu vou fazer o mínimo possível. Eu acho que... Mas a gente tem feito, o professor tem se reinventado, o professor tem pensado em estratégias. A gente vê colegas minhas colocando, eu acho lindo, né? Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Não pode ficar estagnado na pandemia também não, né? Uma última perguntinha, porque a gente só tem pouco tempinho agora.
A criança que demora um pouco mais que as outras, se sente diferente das outras em sala de aula, ela se compara. Olha, eu acho que depende muito da atitude do professor. Aí a gente vai levar nas nossas costas isso. Porque, veja, que tem criança diferente, todas elas são diferentes. Todas. Né? A gente fica assim pensando, não, mas é que tem, mesmo dentro dos níveis, eu tenho, minhas crianças lá têm 3 pré-silábicos, 4 silábicos, 5 são alfabéticos, mesmo dentro desse grupo de 3 estudantes pré-silábicos, eu tenho crianças diferentes, né? Então, eu acho que a gente, como professor, precisa de uma forma dinâmica, uma forma prazerosa, ofertar a todos igualmente esse conhecimento. Nem que seja nos agrupamentos produtivos, né? Eu sempre trabalhei dessa forma e sempre orientei também dessa forma. A criança pré-silábica, ela precisa também ser ofertada junto com o silábico. Vamos juntar os dois, porque às vezes eu, né, como professora, eu já expliquei tanto, eu já falei tanto, e às vezes ele, junto com o outro, ele aprende. Aí você fala, mas eu falei tantas vezes para ele isso. E agora, porque ele sentou perto de outro, ele soube, né? Ele compreendeu. Então, eu acho que, infelizmente, existe, porque eles aprendem em tempos diferentes, né? Todos eles são diferentes, todas as crianças, né? Não tem criança igual. Por mais que a gente fale, não, todos são silábicos, mas nem todos têm o mesmo conhecimento. Né? Um vai ter mais conhecimento que o outro vai ter menos. Mas nem por isso eu preciso deixar claro na minha turma que ele não sabe. Né? Porque a gente vê crianças que, digamos assim, fracassaram. É um termo tão assim, baixo, porque Duro, criança é né? criança. Criança é criança, gente. Ela tem toda uma vida pela frente para pensar nisso. A gente não pode falar isso, nem deixar que ela entenda dessa forma. Né? Eu acho que a gente precisa oportunizar, a gente precisa colocar junto, a gente chegar perto e dizer assim, eu não vou desistir. Não vou desistir. Colocá-la como minha meta. Não, ela não conseguiu o restante tudinho, todos eles já estão. Mas tem aquele. Então, eu sou professora, eu vou junto. Eu vou chegar junto e vou colocar como minha meta que esse menino, ele vai conseguir, né? E se não conseguir, eu vou junto com ele. Meire, só tenho a lhe agradecer. Foi muito legal essa ode aí, essa poética em relação à alfabetização. A gente é perceptível na sua fala o quanto esse tema lhe envolve, quanto é prazeroso para você. Então, realmente, muito, muito, muito obrigada por esse bate-papo, viu? Eu só tenho realmente a lhe agradecer por tudo. Eu que agradeço pelo convite, pelo desafio. Fiquei nervosa. Nada, foi Meu Deus, ótima a conversa. o que eu vou falar? Eu falei para você, eu falei assim, olha, de sala de aula, me pergunte de sala de aula, porque eu consigo, né? Porque a minha prática, eu amo alfabetizar. Assim, uma temática que me deixa, assim, desafiada. É desafiante, assim, é apaixonante, né? Alfabetizar, é desafiadora. É uma coisa, assim, que quem está realmente nessa fase, no ciclo inicial de alfabetização, chega no final do ano, está exausta. Está exausta, né? Porque consome você pensar na sua criança, mas é tão prazeroso chegar no final do ano e você perceber que seus meninos já estão lendo, seus meninos já estão escrevendo, mesmo que não alfabeticamente, não ortograficamente, mas é assim, é um trabalho assim que dá muito trabalho, mas também dá muito prazer. Eu me sinto grata em falar sobre um assunto que eu amo, que eu sou apaixonada, e eu agradeço imensamente por me lançar esse desafio, por ser desafiada por você. Tá? Foi ótimo. Muito obrigada, viu, Meire? Obrigada. Tchau. Tchau.